Eduardo Mendes tinha 42 anos e era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Começou do zero, trabalhando como pedreiro aos 15 anos e construiu um império. Hoje tinha uma fortuna estimada em 50 milhões de reais, 3 prédios comerciais, 2 empresas, uma mansão em um condomínio fechado. Mas todo o dinheiro do mundo não tinha preparado ele para ser pai sozinho. A esposa, Mariana, tinha falecido 3 anos atrás. Câncer. Foi rápido, agressivo. Em 6 meses, ela estava internada. Em 8 tinha partido. Deixou Eduardo com um filho de apenas 4 anos, Gabriel. Eduardo amava o filho mais que tudo, mas não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Não sabia como lidar com as birras, com os medos noturnos, com as perguntas sobre onde a mãe estava. Não sabia como pentear o cabelo do menino, como escolher roupas, como fazer as comidinhas que ele gostava. Então contratou ajuda, muita ajuda. Primeiro veio a governanta, Dona Célia, uma senhora de 60 anos que cuidava da casa. Depois veio a cozinheira, depois a faxineira e, por último, a babá. Nos 3 anos desde a morte de Mariana, Eduardo tinha contratado 8 babás diferentes. 8. E nenhuma tinha durado mais que alguns meses. A primeira era muito rígida. Gabriel chorava toda vez que ela chegava. A segunda era desleixada. Deixava o menino assistir TV o dia inteiro. A terceira roubou joias da casa. A quarta batia no menino. Eduardo descobriu pelas marcas no braço de Gabriel. A quinta era preguiçosa. A sexta tinha namorado e passava o tempo todo no telefone. A sétima simplesmente desapareceu um dia. A oitava durou apenas 2 semanas antes de dizer que não aguentava mais. Eduardo estava desesperado. Precisava de alguém de confiança. Alguém que realmente cuidasse de Gabriel. Alguém que o menino gostasse. Foi quando conheceu Joana. Joana tinha 28 anos. Era formada em pedagogia, mas não conseguia emprego em escola. Trabalhava como babá há 5 anos. Tinha boas referências. As famílias anteriores falavam bem dela. Diziam que era carinhosa, paciente, responsável. Na entrevista, Eduardo foi direto. Olha, eu vou ser sincero com você. Meu filho já teve 8 babás. 8. E nenhuma deu certo. Ele é uma criança difícil. Tem crises. Chora muito. Ainda não superou a morte da mãe. Preciso de alguém que tenha paciência, que realmente se importe. Joana olhou para ele com olhos gentis. Senhor Eduardo, eu entendo. Perder a mãe aos 4 anos é traumático. Mas crianças são resilientes. Elas só precisam de amor, de atenção, de alguém que esteja presente de verdade. Você acha que consegue fazer isso? Eu posso tentar, mas preciso que o senhor confie em mim, que me dê tempo para criar vínculo com o Gabriel, que não me julgue pelos erros das babás anteriores. Eduardo gostou dela. Tinha algo de genuíno nela, algo que as outras não tinham. Está contratada, pode começar segunda-feira. Joana começou. E nos primeiros dias foi difícil. Gabriel era desconfiado. Não queria falar com ela. Não queria brincar. Ficava no quarto, quieto, abraçado no ursinho de pelúcia que tinha sido da mãe. Mas Joana não desistiu. Sentava no chão do lado de fora do quarto. Conversava com ele através da porta. Contava histórias, cantava músicas, oferecia lanches. Aos poucos, Gabriel começou a abrir a porta. Primeiro só uma fresta, depois mais. Até que na segunda semana ele saiu do quarto e sentou ao lado dela. Você conheceu minha mãe? Ele perguntou, a voz pequena. Não conheci, mas seu pai me contou sobre ela. Disse que ela era linda, carinhosa, que te amava muito. Ela foi embora. Ela não quis ir embora, Gabriel. Ela ficou doente, mas ela ainda te ama. De onde ela está, ela te ama. Gabriel começou a chorar. Joana o abraçou, e ele deixou. Pela primeira vez em 3 anos, ele deixou alguém além do pai abraçá-lo. Eduardo viu aquela cena de longe e sentiu um alívio enorme. Finalmente. Finalmente alguém que conseguia se conectar com o filho dele. Os meses foram passando. Joana se tornou parte da rotina de Gabriel. Acordava ele de manhã, preparava o café, levava para a escola, buscava, ajudava com a lição de casa, brincava, dava banho, colocava para dormir
E Gabriel estava mudando. Estava mais feliz, mais aberto, sorria mais, brincava mais. Até começou a falar sobre a mãe sem chorar. Eduardo estava impressionado e grato, muito grato. Aumentou o salário de Joana 2 vezes, de 3.000 para 4, depois para 5.500. Deu bônus, deu folgas extras. Fazia questão de mostrar que valorizava o trabalho dela, mas tinha algo que o incomodava, algo que ele não conseguia definir bem. Eduardo trabalhava muito. Saía de casa às 7 da manhã, voltava às 8 da noite, às vezes mais tarde. E quando chegava, Gabriel já estava dormindo. Só via o filho nos fins de semana. E mesmo assim, às vezes tinha que trabalhar. Então, na prática, quem passava mais tempo com Gabriel era Joana. Ela que via os primeiros passos de progresso dele. Ela que ouvia as histórias da escola. Ela que consolava quando ele tinha pesadelos. E Eduardo sentia ciúmes. Ciúmes de não estar presente. Ciúmes de estar perdendo momentos importantes. Ciúmes de outra pessoa estar criando o filho dele. Mas mais que ciúmes, sentia desconfiança. Não de Joana especificamente, mas de qualquer pessoa que passasse tanto tempo sozinha com o filho dele. Afinal, já tinha contratado babás que pareciam perfeitas e que se revelaram terríveis. Como ele podia ter certeza de que Joana era realmente quem parecia ser? Como podia ter certeza de que ela tratava Gabriel bem quando ele não estava por perto? Foi quando teve a ideia. Uma ideia que na cabeça dele fazia todo sentido, mas que no fundo, ele sabia que era invasiva, errada, mas fez mesmo assim. Decidiu instalar câmeras escondidas pela casa. Não câmeras de segurança normais. Essas ele já tinha. Mas câmeras escondidas, discretas, que Joana não saberia que existiam. Câmeras na sala, no quarto de Gabriel, na cozinha, no quintal, em todos os lugares onde ela passava tempo com o menino. Eduardo se justificava. É pela segurança do meu filho. Preciso saber o que acontece quando não estou aqui. É minha responsabilidade como pai. Mas no fundo, sabia que estava invadindo a privacidade de Joana, que estava quebrando a confiança, que se ela descobrisse ficaria furiosa. E com razão. Mas o medo de algo acontecer com Gabriel era maior. Então fez. Contratou uma empresa especializada. Instalaram as câmeras em um fim de semana que Joana estava de folga. Câmeras minúsculas, escondidas em relógios, em porta-retratos, em detectores de fumaça, impossíveis de detectar, e Eduardo começou a assistir. Todo dia, no escritório, abria o aplicativo no celular e assistia. Via Joana acordando Gabriel, preparando o café, conversando com ele, brincando. Nos primeiros dias, não viu nada de errado. Joana era exatamente como parecia ser, carinhosa, paciente, atenciosa. Eduardo começou a se sentir culpado. Estou sendo paranoico, ela é uma boa pessoa. Não precisava ter feito isso, mas continuou assistindo. Porque agora que tinha as câmeras, não conseguia parar. Era como uma obsessão. Precisava saber tudo o que acontecia na casa dele. Tudo o que acontecia com o filho dele. E foi assistindo que viu algo que o deixou em choque. Algo que ele nunca esperava ver. Algo que mudou completamente a forma como via o filho dele. Mas não era nada que Joana estava fazendo. Era algo que Gabriel estava fazendo. Algo que ele escondia do pai. Algo que, quando Eduardo viu, sentiu o coração apertar. Era uma quinta-feira à tarde. Eduardo estava no escritório, em uma reunião chata sobre contratos. Pegou o celular discretamente e abriu o aplicativo das câmeras, só para dar uma olhada rápida. Gabriel tinha chegado da escola há 1 hora. Joana tinha dado lanche para ele. Agora os dois estavam na sala. Joana estava sentada no sofá, mexendo no celular. Gabriel estava no chão, com os brinquedos espalhados. Mas ele não estava brincando. Estava parado, olhando para a foto da mãe que ficava na estante. Uma foto de Mariana sorrindo, segurando Gabriel bebê no colo. Eduardo viu o filho se levantar, pegar a foto, sentar no chão de novo e começar a chorar, silenciosamente. Lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçando a foto contra o peito. O coração de Eduardo apertou. Ele sabia que Gabriel sentia falta da mãe, mas não sabia que era assim, tão intenso, tão doloroso.
E então viu Joana olhar para Gabriel, largar o celular, ir até ele, sentar no chão ao lado dele. Você está com saudade dela? Joana perguntou suavemente. Gabriel assentiu, sem falar. Eu sei que é difícil, eu sei que dói. Mas sabe o que sua mãe ia querer? Gabriel balançou a cabeça. Ela ia querer que você fosse feliz, que brincasse, que sorrisse, que vivesse, porque ela te amava tanto que o que mais queria era te ver feliz. Mas eu não consigo ser feliz sem ela. Você pode, não agora, mas um dia. E não significa que você esqueceu dela. Significa que você está honrando a memória dela, vivendo a vida que ela queria que você vivesse. Gabriel abraçou Joana e chorou mais. E ela deixou. Ficou ali, no chão, abraçando aquele menino de 7 anos que carregava uma dor tão grande. Eduardo, do outro lado da tela, também estava chorando. Chorando porque viu a dor do filho. Chorando porque não estava lá para consolá-lo. Chorando porque outra pessoa estava fazendo o papel que deveria ser dele. Mas também chorando de gratidão, porque Joana estava ali, porque ela se importava de verdade, porque ela não era só uma babá, era alguém que amava o filho dele. Naquele momento, Eduardo percebeu algo. Percebeu que tinha sido um idiota, que tinha instalado câmeras por desconfiança, por medo, por controle, mas que o que realmente precisava era confiar. Confiar em Joana. Confiar que ela cuidaria bem de Gabriel. E mais que isso, percebeu que precisava estar mais presente, que precisava ser o pai que Gabriel precisava, que dinheiro não substituía a presença, que trabalho não era desculpa para a ausência. Decidiu que ia mudar, ia trabalhar menos, ia passar mais tempo com Gabriel, ia ser o pai que Mariana gostaria que ele fosse. Mas antes precisava fazer algo. Precisava desinstalar as câmeras, porque não era certo, porque Joana merecia privacidade, porque confiança não se constrói com vigilância. Marcou com a empresa para o fim de semana seguinte. Iam remover tudo, e ele nunca mais faria algo assim. Mas então, na sexta-feira, algo aconteceu. Algo que fez Eduardo questionar tudo de novo. Algo que o fez continuar assistindo às câmeras. Porque o que ele viu não foi Joana fazendo algo errado. Foi Gabriel, fazendo algo que nenhum pai espera ver. Algo que revelou um segredo que o menino escondia há meses. Um segredo que, quando Eduardo descobriu, mudou tudo. E ele só descobriu por causa das câmeras. Por causa da decisão errada que tinha tomado. E agora não sabia o que fazer com aquela informação. Não sabia como lidar. Não sabia como ajudar o filho. Porque o que viu nas câmeras não era algo simples. Era algo complexo, delicado. Algo que exigia cuidado, compreensão, amor. E Eduardo não sabia se estava preparado para isso. Mas ia ter que estar, porque era o pai. E pais precisam estar preparados para tudo, mesmo para as coisas que nunca imaginaram. Era sexta-feira, por volta das 4 da tarde. Eduardo estava no escritório revisando plantas de um novo empreendimento, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em Gabriel, na cena que tinha visto no dia anterior, no choro silencioso do filho, abraçado à foto da mãe. Tinha decidido que ia mudar, ia trabalhar menos, ia estar mais presente, ia remover as câmeras no fim de semana. Mas então, quase por hábito, pegou o celular, abriu o aplicativo. Só uma última olhada, pensou. Depois disso, nunca mais. A tela mostrava a sala. Gabriel estava sentado no sofá. Joana estava na cozinha preparando o lanche da tarde. Tudo normal, tudo tranquilo. Eduardo ia fechar o aplicativo quando viu Gabriel se levantar. O menino olhou para a cozinha, como se verificasse se Joana estava longe. Depois foi até o quarto dele, fechou a porta. Eduardo franziu a testa. Mudou a câmera para a do quarto de Gabriel. E o que viu o deixou confuso. Gabriel tinha aberto o armário. Estava mexendo nas gavetas, procurando algo. Parecia nervoso, ansioso. Olhava para a porta a cada poucos segundos, como se tivesse medo de ser pego. Finalmente, encontrou o que procurava. Uma caixa de sapatos velha, escondida no fundo do armário, embaixo de cobertores. Gabriel pegou a caixa, sentou na cama, abriu com cuidado. Eduardo não conseguia ver o que tinha dentro,
O ângulo da câmera não permitia, mas via a expressão de Gabriel. E era uma expressão estranha, mistura de felicidade e culpa. Como se estivesse fazendo algo que o deixava feliz, mas que sabia que era errado. O menino tirou algo da caixa. Eduardo se inclinou para mais perto da tela do celular, tentando ver, mas não conseguia identificar. Parecia roupa, tecido colorido. Gabriel se levantou, foi até o espelho, e então Eduardo viu, e ficou em choque. Gabriel estava segurando um vestido rosa com flores, um vestido de menina, e não estava apenas segurando, estava colocando na frente do corpo, olhando no espelho, sorrindo. Eduardo sentiu o coração acelerar. O que era aquilo? De onde tinha vindo aquele vestido? Por que Gabriel estava fazendo isso? Continuou assistindo. Gabriel tirou a camiseta, vestiu o vestido por cima da calça, girou na frente do espelho. Sorriu. Um sorriso genuíno. Um sorriso que Eduardo não via há muito tempo. Depois, o menino pegou outra coisa da caixa. Uma peruca, loira, de cabelos longos. Colocou na cabeça, ajeitou, olhou no espelho de novo e ficou ali, parado, olhando para o próprio reflexo, com uma expressão que Eduardo não conseguia decifrar. Era felicidade? Era confusão? Era alívio? Eduardo não sabia o que pensar, não sabia o que sentir. Seu filho de 7 anos estava sozinho no quarto, vestido de menina, sorrindo para o espelho. 1000 pensamentos passaram pela cabeça dele. Isso é normal? É fase? É brincadeira? É algo mais? O que isso significa? O que eu faço? Então ouviu a voz de Joana. Gabriel, o lanche está pronto! Gabriel imediatamente entrou em pânico. Tirou a peruca rapidamente. Tirou o vestido. Jogou tudo de volta na caixa. Fechou. Escondeu no armário. Vestiu a camiseta de novo. Respirou fundo. Abriu a porta do quarto. Já vou! Ele gritou, tentando soar normal. Eduardo viu o filho sair do quarto. Viu ele ir até a cozinha, sentar à mesa, comer o lanche que Joana tinha preparado, conversar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas Eduardo sabia que algo tinha acontecido. Algo importante. Algo que o filho estava escondendo. Ficou o resto da tarde pensando nisso. Não conseguiu se concentrar em mais nada. Saiu do escritório mais cedo. Chegou em casa às 6 da tarde. Joana estava na sala com Gabriel. Os dois assistiam desenho animado. Oi, pai! Gabriel correu para abraçá-lo. Eduardo abraçou o filho. Forte, tentando não demonstrar que sabia do segredo dele. Tentando agir normal. Oi, campeão! Como foi a escola hoje? Foi boa. A gente fez pintura na aula de arte, olha. Gabriel mostrou um desenho. Era uma casa, com uma família. Pai, mãe e filho. Todos sorrindo. Eduardo sentiu um aperto no peito. A mãe do desenho, Mariana, que não estava mais ali. Ficou lindo, filho. Vou colocar na geladeira. Joana se levantou. Senhor Eduardo, o jantar está quase pronto. Vou só terminar e depois vou embora, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Joana. Depois que Joana foi embora, Eduardo jantou com Gabriel. Conversaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre o desenho animado que estavam assistindo. Tudo normal, tudo comum. Mas Eduardo não conseguia parar de pensar no que tinha visto. No vestido, na peruca, no sorriso do filho no espelho. Depois do jantar, deu banho em Gabriel. Colocou o pijama, escovou os dentes, colocou na cama. Pai, você pode ler uma história? Gabriel pediu. Claro. Eduardo pegou um livro da estante. Sentou na beirada da cama. Começou a ler. Mas sua mente estava em outro lugar. Quando terminou a história, Gabriel já estava quase dormindo. Pai? Sim. Você me ama? Eduardo sentiu o coração apertar. Claro que eu te amo. Mais que tudo no mundo. Por quê? Só queria saber. Eu sempre vou te amar, Gabriel. Não importa o quê. Entendeu? Entendi. Gabriel fechou os olhos. Eduardo ficou ali mais alguns minutos, olhando para o filho. Aquele menino pequeno que carregava segredos, que escondia partes de si mesmo. E Eduardo se perguntou, por que ele está escondendo? Por que tem medo de me mostrar? O que eu fiz que o fez sentir que não pode ser ele mesmo comigo? Saiu do quarto, foi para o escritório em casa, sentou na cadeira, pegou o celular.
Abriu o aplicativo das câmeras de novo. Voltou à gravação do dia. Assistiu de novo. A cena de Gabriel no quarto, com o vestido, com a peruca, com aquele sorriso. E então percebeu algo que não tinha percebido antes. Não era a primeira vez. Gabriel fazia aquilo com frequência. Sempre que estava sozinho no quarto. Sempre que tinha certeza de que ninguém ia ver. Eduardo voltou às gravações dos dias anteriores. E viu, terça-feira, Gabriel fazendo a mesma coisa. Segunda, sexta da semana passada. Quinta, quarta, quase todo dia. Por meses. Gabriel esperava ficar sozinho no quarto. Pegava a caixa escondida. Vestia as roupas. Olhava no espelho. Sorria. E depois guardava tudo. Escondia. E voltava a ser o menino que todos esperavam que ele fosse. Eduardo sentiu uma mistura de emoções. Confusão. Medo. Preocupação. Mas também compaixão. Porque viu a felicidade no rosto do filho quando ele estava vestido daquele jeito. Uma felicidade genuína, que ele não via em outras situações. Mas o que isso significava? Gabriel era gay? Era transgênero? Era só uma fase? Era brincadeira? Eduardo não sabia, não entendia, não tinha conhecimento sobre essas coisas. Pegou o laptop, começou a pesquisar. Criança, menino vestindo roupa de menina. Filho quer usar vestido. Criança transgênero. Identidade de gênero infantil. Leu artigos, viu vídeos, entrou em fóruns, passou horas pesquisando, tentando entender. E o que descobriu o assustou e o iluminou ao mesmo tempo. Descobriu que algumas crianças, desde muito pequenas, sentem que nasceram no corpo errado. Que meninos se sentem meninas. Que meninas se sentem meninos. E que isso não é fase, não é brincadeira, é real, é profundo, é parte de quem elas são. Descobriu que reprimir isso pode causar danos psicológicos sérios, depressão, ansiedade, até suicídio em casos extremos. Mas também descobriu que apoiar a criança, permitir que ela explore sua identidade, pode fazer toda a diferença. Pode salvar vidas. Eduardo ficou acordado até tarde, lendo, aprendendo, tentando entender o filho. E então tomou uma decisão. Não ia ignorar, não ia fingir que não viu, mas também não ia confrontar Gabriel de forma brusca. Ia com cuidado, com amor, com abertura. No dia seguinte, sábado, Eduardo acordou cedo. Preparou café da manhã, panquecas, as favoritas de Gabriel. Quando o menino acordou e desceu para a cozinha, ficou surpreso. Pai, você fez panquecas? Fiz. Pensei que a gente podia passar o dia juntos. Só nós dois. O que você acha? Os olhos de Gabriel brilharam. Sério? Você não vai trabalhar? Não. Hoje é dia de pai e filho. Tomaram café juntos. Conversaram. Riram. Depois foram ao parque. Brincaram no balanço. No escorregador. Jogaram bola. Tomaram sorvete. Eduardo não tocou no assunto. Não mencionou o vestido. Não mencionou nada. Só passou tempo com o filho. Tempo de qualidade. Tempo que deveria ter passado há muito tempo. À tarde, voltaram para casa. Assistiram filme juntos. Fizeram pipoca. Gabriel estava radiante, feliz por ter o pai só para ele. E então, quando o filme acabou, Eduardo decidiu que era hora de abrir a conversa, com cuidado, com amor. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é feliz? Gabriel pensou por um momento. Às vezes. Só às vezes? Por quê? Não sei. Às vezes eu me sinto diferente. Estranho. Diferente como? Gabriel olhou para baixo, mexeu nos dedos, nervoso. Não sei explicar. Eduardo respirou fundo. Filho, eu quero que você saiba uma coisa. Você pode me contar qualquer coisa mesmo. E eu sempre vou te amar. Sempre vou te apoiar. Não importa o quê. Entendeu? Gabriel olhou para o pai. Nos olhos dele, Eduardo viu medo, mas também esperança. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo esperou. Não pressionou. Apenas esperou. E então, com a voz pequena, Gabriel disse: Pai, às vezes eu queria ser menina. O coração de Eduardo acelerou, mas ele manteve a calma, manteve a voz suave. Por quê? Não sei. Eu gosto de coisas de menina.
Eu gosto de vestidos, de cabelo comprido, de cor rosa. E quando eu visto essas coisas, eu me sinto eu, sabe? Você veste essas coisas? Gabriel ficou pálido. Percebeu que tinha revelado demais. Eu não. Eu só... Está tudo bem, Eduardo disse rapidamente. Você não está em problema. Eu só quero entender. Você tem roupas de menina? Gabriel assentiu envergonhado. Eu peguei algumas coisas que eram da mamãe, que estavam guardadas. Desculpa, eu sei que não devia. Não precisa pedir desculpa. Mas... Você usa quando está sozinho? Sim, só quando ninguém está olhando. Porque eu sei que é errado. Eu sei que meninos não podem usar essas coisas. Quem disse que é errado? Gabriel olhou para o pai surpreso. Todo mundo. Na escola, os meninos riem de quem gosta de coisas de menina. Chamam de nomes feios, dizem que é errado. Eduardo sentiu raiva. Raiva de uma sociedade que fazia uma criança de 7 anos sentir vergonha de ser quem era. Raiva de si mesmo por não ter percebido antes. Por não ter criado um ambiente onde o filho se sentisse seguro para se expressar. Gabriel, escuta. Não é errado. Não é errado gostar de vestidos. Não é errado gostar de cor rosa. Não é errado se sentir diferente. Você pode ser quem você quiser ser. E eu sempre vou te amar. Sempre. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriel. Sério? Sério. Gabriel se jogou nos braços do pai. E chorou. Chorou de alívio, de medo, de gratidão. E Eduardo segurou o filho, forte, deixando ele chorar. Deixando ele liberar tudo que tinha guardado por tanto tempo. Quando Gabriel se acalmou, Eduardo disse: Filho, eu quero te ajudar. Quero que você seja feliz. Mas eu não sei muito sobre essas coisas. Então vamos aprender juntos, tá bem? Vamos conversar com pessoas que entendem. Vamos descobrir o que você precisa. Você não está bravo comigo? Não, nunca. Eu só quero que você seja você. Seja lá quem você for. Gabriel sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado, pai. Nos dias seguintes, Eduardo começou a agir. Pesquisou psicólogos especializados em identidade de gênero infantil. Encontrou uma, doutora Paula. Marcou uma consulta. Também conversou com Joana. Chamou ela para uma conversa séria. Joana, preciso te contar uma coisa. E preciso da sua ajuda. Claro, senhor Eduardo. O que foi? Eduardo contou tudo. Sobre Gabriel. Sobre o vestido. Sobre a conversa que tiveram. Sobre o que estava descobrindo. Joana ouviu tudo. E quando Eduardo terminou, ela disse: Eu sabia. Eduardo ficou surpreso. Sabia? Eu suspeitava. Algumas coisas que o Gabriel dizia. A forma como ele olhava para roupas de menina quando a gente passava em lojas. A forma como ele brincava. Eu percebi que tinha algo, mas não sabia como abordar, não sabia se era meu lugar. E o que você acha? Eu acho que o Gabriel é uma criança especial, que precisa de apoio, de amor, de aceitação. E eu acho que o senhor está fazendo a coisa certa, procurando ajuda, aprendendo, estando presente. Você pode me ajudar, pode continuar cuidando dele, mesmo com... Isso, Joana sorriu. Senhor Eduardo, eu cuido do Gabriel porque eu gosto dele, porque eu me importo. E isso não muda nada. Ele continua sendo a mesma criança incrível. Só estamos descobrindo mais sobre quem ele é. E eu vou estar aqui, apoiando, sempre. Eduardo sentiu um alívio enorme. Obrigado, Joana. Sério, obrigado. Na semana seguinte, Eduardo levou Gabriel para a primeira consulta com a doutora Paula. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, sorriso gentil, consultório cheio de brinquedos e livros. Ela conversou com Eduardo primeiro, sozinho. Fez perguntas sobre Gabriel, sobre o comportamento dele, sobre quando começou, sobre como Eduardo se sentia. Senhor Eduardo, o que o Gabriel está demonstrando pode ser várias coisas. Pode ser curiosidade, pode ser experimentação, ou pode ser identidade de gênero. Não dá para saber com certeza ainda. Ele é muito novo. Mas o importante é que você está fazendo a coisa certa. Está ouvindo ele. Está apoiando. Isso é fundamental. E o que eu faço agora? Agora a gente conversa com ele. Entende melhor o que ele está sentindo. E a gente cria um ambiente seguro onde ele possa explorar. Sem julgamento,
sem pressão, apenas sendo. Doutora Paula chamou Gabriel, conversou com ele, brincou, fez perguntas. Gabriel, no começo tímido, foi se abrindo, foi falando, foi mostrando quem era. No fim da consulta, doutora Paula disse para Eduardo: "Vou ser honesta. Pelo que conversei com o Gabriel e pelo que você me contou, há uma possibilidade real de que ele seja uma criança transgênero. Mas é cedo para afirmar. O que eu recomendo é que vocês permitam que ele explore. Se ele quer usar vestidos em casa, deixe. Se ele quer cabelo comprido, deixe crescer. Vamos ver como ele se sente, e vamos acompanhando." Eduardo assentiu. Era assustador, era novo, era desconhecido, mas era o filho dele, e ele ia fazer o que fosse necessário para que Gabriel fosse feliz. Naquela noite em casa, Eduardo sentou com Gabriel no quarto. "Filho, eu conversei com a doutora, e ela disse que você pode ser quem você quiser ser. Então, se você quiser usar vestidos em casa, pode. Se quiser deixar o cabelo crescer, pode. Tudo bem. Aqui em casa você é livre." Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. "Sério? Sério? E se eu quiser ser menina, de verdade?" Eduardo respirou fundo. "Então a gente vai descobrir o que isso significa, juntos. Mas primeiro, vamos devagar. Vamos ver como você se sente, sem pressa. Tudo bem?" Gabriel assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo viu esperança real nos olhos do filho. Nos meses seguintes, a vida na casa de Eduardo mudou. Gabriel começou a usar vestidos em casa. Deixou o cabelo crescer. Pediu para ser chamado de Gabriela quando estava em casa. Eduardo teve que se adaptar. Foi difícil no começo. Trocar os pronomes, chamar de ela em vez de ele, ver o filho, a filha, de vestido. Mas fez, porque amava, porque queria que a criança fosse feliz. Joana foi um apoio enorme. Ajudou Gabriela a escolher roupas. Ensinou a pentear o cabelo, pintou as unhas. Fez tudo com naturalidade, com amor. E Gabriela estava florescendo. Estava mais feliz, mais leve, mais ela mesma. Mas tinha um problema grande. A escola, o mundo exterior. Porque em casa, Gabriela podia ser ela mesma. Mas lá fora ainda tinha que ser Gabriel, o menino. E isso estava ficando cada vez mais difícil. E Eduardo sabia que logo, muito em breve, ia ter que tomar uma decisão. Uma decisão que ia mudar tudo, para sempre. 6 meses se passaram desde que Eduardo descobriu o segredo de Gabriel. 6 meses de terapia, de conversas, de aprendizado, de adaptação. Em casa, Gabriel agora era Gabriela. Usava vestidos, tinha o cabelo na altura dos ombros, pintava as unhas, brincava com bonecas e era visivelmente mais feliz. Sorria mais, ria mais, parecia mais leve. Mas na escola, ainda era Gabriel. Cabelo preso em rabo de cavalo que os outros meninos achavam estranho. Uniforme masculino, nome masculino na chamada. Banheiro masculino. E isso estava destruindo a criança por dentro. Eduardo via a diferença entre a Gabriela de casa e o Gabriel da escola. Via como ela ficava tensa toda manhã quando tinha que trocar o vestido pelo uniforme. Via como voltava da escola quieta, fechada, triste. E só voltava a ser ela mesma quando trocava de roupa de novo. A doutora Paula tinha alertado. "Senhor Eduardo, essa divisão não é sustentável. Gabriela está vivendo 2 vidas. E isso é extremamente desgastante psicologicamente. Em algum momento vocês vão precisar tomar uma decisão sobre a escola." Eduardo sabia, mas tinha medo. Medo de como as outras crianças iam reagir. Medo de como os pais iam reagir. Medo de como a escola ia lidar. Medo de expor a filha a bullying, a rejeição, a violência. Mas então, em uma terça-feira, algo aconteceu que forçou a decisão. Gabriela voltou da escola chorando. Não era um choro normal. Era um choro desesperado, inconsolável. Joana ligou para Eduardo, preocupada. "Senhor Eduardo precisa vir para casa, agora. A Gabriela está muito mal." Eduardo saiu do escritório correndo. Chegou em casa em 20 minutos. Encontrou Gabriela no quarto, encolhida na cama, abraçada no ursinho de pelúcia, chorando. "Filha, o que aconteceu?" Gabriela não respondeu.
Apenas chorou mais. Joana estava na porta do quarto. Ela não quer falar. Só chora. Desde que voltou da escola, Eduardo sentou na cama. Acariciou o cabelo da filha. Gabriela, por favor, me conta o que aconteceu. Deixa eu te ajudar. Entre soluços, Gabriela finalmente falou. Eles me chamaram de nomes feios. Quem? Os meninos da escola. Disseram que eu sou esquisito. Que menino não pode ter cabelo comprido. Que eu sou... Ela não conseguiu terminar. Começou a chorar de novo. Eduardo sentiu a raiva subir. Eles te machucaram? Não. Mas disseram que vão me bater se eu não cortar o cabelo. Disseram que eu sou aberração. O coração de Eduardo se partiu. Sua filha, sua criança de 7 anos, sendo chamada de aberração, por ter cabelo comprido, por ser diferente. E a professora, ela não fez nada? Ela disse para eu ignorar. Disse que é coisa de criança, que vai passar. Eduardo estava tremendo de raiva, mas se controlou, porque Gabriela precisava dele calmo, precisava dele presente. Filha, escuta, você não é aberração, você é perfeita, exatamente do jeito que é. E esses meninos estão errados, muito errados. Mas eles disseram que... Não importa o que eles disseram, eles estão errados. E eu vou resolver isso, prometo. No dia seguinte, Eduardo foi até a escola. Pediu reunião com a diretora. Dona Marisa, uma mulher de uns 60 anos, conservadora, tradicional. Senhor Eduardo, em que posso ajudar? Meu filho está sofrendo bullying. Está sendo chamado de nomes. Está sendo ameaçado. E a professora não está fazendo nada. Ah, sim, o Gabriel. Olha, senhor Eduardo, crianças são cruéis às vezes. Mas faz parte. Eles precisam aprender a lidar com isso. Lidar com isso. Ele tem 7 anos e está sendo ameaçado de violência. Eu entendo sua preocupação, mas o Gabriel também precisa entender que ele está chamando atenção. Cabelo comprido em menino não é comum. As outras crianças estranham. Eduardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então a culpa é dele? Por ter cabelo comprido? Não é culpa, mas é uma escolha que tem consequências. Se ele não quer ser alvo, talvez devesse se adequar mais. Se adequar? Ele é uma criança. Ele deveria poder ser quem ele é sem ser ameaçado. Dona Marisa suspirou. Senhor Eduardo, eu entendo. Mas esta é uma escola tradicional. Temos valores, temos padrões. E, francamente, um menino com cabelo comprido, usando roupas coloridas, causa desconforto. Nos outros alunos, nos pais. Eduardo estava incrédulo. Desconforto? Minha filha está sofrendo e você está preocupada com desconforto? Filha? O Gabriel é seu filho, senhor Eduardo. Não, Gabriela é minha filha. Ela é uma menina transgênero e ela precisa de apoio, não de julgamento. Dona Marisa ficou pálida. Transgênero? Senhor Eduardo, ele tem 7 anos, isso é absurdo. É coisa da sua cabeça. Criança não sabe o que é isso. Ela sabe quem ela é. E eu vou apoiar ela. E espero que a escola faça o mesmo. Senhor Eduardo, eu sinto muito. Mas esta escola não está preparada para lidar com isso. Talvez seja melhor você procurar outra instituição. Uma mais progressista. Eduardo se levantou. Está me expulsando? Não estou expulsando. Estou sugerindo que talvez não seja o ambiente certo para a Gabriela. Entendi perfeitamente. Eduardo pegou a pasta. Vou tirar minha filha desta escola. E vou deixar bem claro para todos os pais o motivo. Vou contar que esta escola não protege crianças vulneráveis. Que coloca a culpa na vítima. Que promove intolerância. Senhor Eduardo, não precisa. Preciso sim. Porque outras crianças podem passar pelo mesmo. E os pais precisam saber que tipo de instituição é essa. Eduardo saiu daquele escritório furioso, mas também determinado. Ia tirar Gabriela daquela escola. Ia encontrar um lugar onde ela fosse aceita, onde fosse protegida, onde pudesse ser ela mesma. Chegou em casa, conversou com Gabriela. Filha, você não vai mais voltar para aquela escola. Não vou? Não, vamos encontrar uma escola nova. Uma escola melhor, onde você possa ser você, de verdade. Mas e se a escola nova também for ruim? Então a gente procura outra, e outra, até encontrar a certa. Eu prometo. Eduardo passou as próximas semanas pesquisando escolas. Ligou para dezenas, explicou a situação.
e a maioria recusou. Não estamos preparados. Não temos estrutura. É muito complicado. Até que encontrou uma Escola Arco-Íris. Uma escola pequena, particular, que se especializava em educação inclusiva, que tinha experiência com crianças LGBTQIA+, que tinha protocolos, que tinha treinamento. Eduardo marcou uma visita, levou Gabriela, e desde o primeiro momento, sentiu que era diferente. A diretora, Ana Paula, era jovem, uns 35 anos, cabelos curtos, sorriso acolhedor. Seja bem-vinda, Gabriela. Que bom te conhecer. Gabriela olhou para o pai, surpresa. A diretora tinha a chamado de Gabriela, sem perguntar, sem hesitar. Oi, Gabriela disse timidamente. Quer conhecer a escola? Temos uma sala de artes incrível e um parquinho com balanços. Gabriela assentiu, animada. Enquanto uma funcionária mostrava a escola para Gabriela, Ana Paula conversou com Eduardo. Senhor Eduardo, eu li o que você escreveu no formulário sobre a Gabriela ser transgênero. Quero que você saiba que aqui ela vai ser respeitada. Vamos usar o nome social dela, os pronomes corretos. Ela vai usar o banheiro com o qual se sentir confortável. E vamos ter tolerância zero com bullying. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Sério? Sério. Aqui todas as crianças são bem-vindas, exatamente como são. E os outros pais? Eles não vão reclamar? Os pais que matriculam aqui sabem que é uma escola inclusiva. Se eles têm problema com isso, eles não matriculam. Simples assim. Eduardo não conseguia acreditar. Finalmente um lugar seguro para a filha dele. Gabriela foi matriculada. E no primeiro dia de aula, Eduardo estava nervoso. Mas Gabriela estava animada. Vestiu um vestido azul com borboletas. Prendeu o cabelo com um laço. Colocou a mochila nas costas. Estou pronta, pai. Eduardo levou ela até a escola. Ficou na porta da sala. Viu a professora receber Gabriela com um sorriso. Viu outras crianças se aproximarem. Curiosas, mas amigáveis. Oi, você é nova? Sou. Meu nome é Gabriela. Que vestido bonito. Obrigada. E assim, naturalmente, Gabriela foi integrada. Sem drama, sem problemas. Apenas aceita. Eduardo saiu da escola com o coração leve. Pela primeira vez em meses, sentiu que tinha feito a escolha certa. Os meses foram passando. Gabriela estava florescendo na escola nova, fez amigos, participava das atividades, tirava notas boas. E mais importante, era feliz, genuinamente feliz. Em casa, a rotina tinha mudado completamente. Não havia mais divisão entre Gabriel e Gabriela. Era só Gabriela, o tempo todo. E estava tudo bem. Joana continuava sendo um apoio fundamental. Ajudava Gabriela a se arrumar, a escolher roupas, a fazer penteados, e tratava tudo com naturalidade, com amor. Eduardo também tinha mudado, tinha aprendido muito sobre identidade de gênero, sobre transgeneridade, sobre como apoiar. Tinha entrado em grupos de pais de crianças trans, tinha lido livros, tinha assistido palestras e tinha se tornado um defensor. Falava abertamente sobre a filha, sobre a jornada deles. Tentava educar outras pessoas, tentava quebrar preconceitos, mas nem tudo eram flores. A família de Eduardo não tinha reagido bem. A mãe dele, Dona Irene, tinha ficado chocada. Eduardo, isso é loucura. O menino tem 7 anos. Você está confundindo a cabeça dele. Mãe, ela é menina. E eu não estou confundindo ninguém. Estou apoiando. Isso é coisa moderna. Frescura. Na minha época, menino era menino e menina era menina. Pronto. Mãe, por favor, tenta entender. Não vou entender. E não vou apoiar. Isso é errado. Eduardo teve que aceitar. Nem todo mundo ia entender. Nem todo mundo ia apoiar. E tudo bem, porque o que importava era a Gabriela. E ela estava bem. Mas então, um ano depois da mudança de escola, algo aconteceu. Algo que testou tudo. Que colocou Eduardo e Gabriela em uma situação impossível. Era aniversário de Gabriela. 8 anos. Eduardo tinha planejado uma festa. Na casa. Com os amigos da escola nova. Com decoração de princesas. Com bolo rosa. Tudo o que Gabriela queria. Mas uma semana antes da festa, Eduardo recebeu uma ligação. Era do advogado.
da família de Mariana, os pais dela, os avós de Gabriela. Senhor Eduardo, preciso informá-lo que meus clientes estão entrando com um processo de guarda. Eles acreditam que o senhor não está apto a cuidar da criança e querem a guarda. Eduardo ficou em choque. O quê? Por quê? Eles alegam que o senhor está causando danos psicológicos à criança, forçando uma identidade de gênero, confundindo o menino, e que isso constitui abuso. Isso é absurdo. Eu não estou forçando nada. Estou apoiando minha filha. Eu entendo, senhor Eduardo, mas eles têm um caso, e um juiz vai decidir. A audiência está marcada para daqui a 3 semanas. Eduardo desligou, tremendo. Os pais de Mariana, que nunca tinham se importado muito com Gabriel quando ele era bebê, que raramente visitavam, que mal ligavam, agora queriam a guarda, ligou para eles. Seu sogro Arnaldo atendeu. Arnaldo, o que é isso? Vocês estão processando pela guarda? Eduardo, você está destruindo o meu neto, está fazendo ele virar menina. Isso é doença, é abuso, e eu não vou permitir. Gabriela não é doença, ela é transgênero e eu estou apoiando. Gabriela, o nome dele é Gabriel, é um menino, e você está confundindo ele. Não estou confundindo ninguém, ela sabe quem ela é. Eduardo, você tem 3 semanas para corrigir isso, para voltar o Gabriel ao normal, ou eu vou tirar ele de você, e você nunca mais vai ver. E desligou. Eduardo ficou parado, em choque, não podia acreditar. Ia ter que lutar na justiça, ia ter que provar que era um bom pai, que estava fazendo o certo, que não estava abusando da filha. E o pior, Gabriela ia ter que passar por isso, ia ter que ser exposta, questionada, avaliada, como se fosse um problema a ser resolvido. Eduardo sentou no chão e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Chorou de medo, de raiva, de impotência, mas então lembrou da filha, do sorriso dela, da felicidade dela, de como ela tinha florescido, de como estava viva de verdade pela primeira vez, e soube que ia lutar com tudo o que tinha, porque Gabriela merecia ser quem era, merecia ser feliz, merecia ser amada exatamente como era, e ninguém ia tirar isso dela, nem os avós, nenhum juiz, ninguém. Eduardo se levantou, limpou as lágrimas, pegou o telefone, ligou para o melhor advogado de família que conhecia. Preciso de ajuda, estão tentando tirar minha filha de mim, e eu não vou deixar. A batalha estava apenas começando, e Eduardo estava pronto para lutar, porque não era só sobre guarda, era sobre o direito de uma criança ser quem ela é. Era sobre amor, era sobre aceitação, era sobre família de verdade. E Eduardo ia provar para o juiz, para os avós, para o mundo, que ele era o melhor pai que Gabriela poderia ter, porque ele a amava, incondicionalmente, exatamente como ela era. E amor de verdade sempre vence. Pelo menos era nisso que Eduardo precisava acreditar, porque a alternativa era impensável. As 3 semanas até a audiência foram as mais difíceis da vida de Eduardo. Ele contratou doutora Fernanda Lopes, uma das melhores advogadas de direito de família de São Paulo. Ela era conhecida por defender casos complexos envolvendo crianças LGBTQIA+, e tinha um histórico impressionante de vitórias. Na primeira reunião, doutora Fernanda foi direta. Senhor Eduardo, não vou mentir, este caso vai ser difícil. Muitos juízes ainda têm visões conservadoras sobre identidade de gênero em crianças. Vão questionar se você está influenciando, se está forçando, se está causando danos. Mas eu não estou fazendo nada disso. Estou apenas apoiando minha filha. Eu sei. E é isso que vamos provar. Vamos precisar de laudos, da psicóloga, da escola, de todos os profissionais que acompanham a Gabriela. Vamos precisar mostrar que ela está saudável, feliz, que não está sendo manipulada. E a Gabriela, ela vai ter que depor? Provavelmente. O juiz vai querer conversar com ela, avaliar. Mas vamos preparar ela, com cuidado, para que não seja traumático. Eduardo passou os dias seguintes juntando documentos. Laudos da doutora Paula, a psicóloga, que acompanhava Gabriela há mais de 1 ano. Relatórios da escola mostrando o progresso acadêmico e social.
Cartas de professores, de pais de amigos de Gabriela, todos atestando que ela era uma criança feliz, saudável, bem ajustada. Mas o mais difícil foi conversar com Gabriela. Como explicar para uma criança de 8 anos que os avós queriam tirá-la do pai, que achavam que ela era um problema? Eduardo sentou com ela uma noite. Joana estava presente para apoio. Filha, preciso te contar uma coisa, e é uma coisa difícil. Gabriela olhou para ele com aqueles olhos grandes e inocentes. O que foi, pai? Seus avós, os pais da mamãe, eles não estão entendendo muito bem quem você é. E eles estão preocupados. Então vão conversar com um juiz. Um juiz é tipo um árbitro, alguém que decide o que é melhor. Eles não gostam que eu seja menina. Eduardo sentiu o coração apertar. Eles não entendem, filha, mas não é culpa sua. Nunca é culpa sua. E o juiz vai me tirar de você? Não, não vai. Porque eu vou mostrar para ele que você está bem, que você é feliz, que eu sou um bom pai. Mas o juiz pode querer conversar com você, fazer algumas perguntas. Você acha que consegue? Gabriela ficou quieta por um momento. Depois assentiu. Eu consigo. Eu vou contar para ele que você é o melhor pai do mundo. E que eu sou feliz. Eduardo abraçou a filha. Você é a criança mais corajosa que eu conheço. A doutora Paula trabalhou com Gabriela nas semanas seguintes, preparando ela para possíveis perguntas, ensinando ela a expressar seus sentimentos, mas sempre com cuidado, sem colocar palavras na boca dela, apenas ajudando ela a articular o que já sentia. Finalmente, chegou o dia da audiência. Eduardo vestiu o melhor terno. Gabriela estava com ele, usando um vestido azul marinho simples, cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela estava nervosa, mas tentando ser corajosa. Joana também foi, como testemunha, como apoio. Quando entraram no fórum, viram Arnaldo e Beatriz, os avós de Gabriela, os pais de Mariana. Arnaldo tinha 65 anos, cabelos grisalhos, expressão severa. Beatriz, 62, olhava para Gabriela com uma mistura de pena e desaprovação. Gabriel, Arnaldo disse, ignorando completamente o nome que a criança usava. Você está bem? Sente falta da vovó? Gabriela se escondeu atrás do pai. Não respondeu. Viu? Arnaldo disse para o advogado dele. A criança está assustada, traumatizada. Doutora Fernanda interveio. Ela está nervosa porque está em um tribunal. Qualquer criança ficaria. Foram chamados para a sala de audiência. O juiz era Dr. Roberto Andrade, um homem de uns 50 anos. Expressão neutra, difícil de ler. Arnaldo e Beatriz apresentaram o caso deles primeiro. O advogado deles, Dr. Marcos, argumentou que Eduardo estava forçando uma identidade de gênero em uma criança que era muito nova para entender, que estava vestindo o menino de menina e causando confusão psicológica, que isso constituía abuso emocional. Apresentaram um laudo de um psicólogo conservador que nunca tinha visto Gabriela, mas que argumentava que crianças não podem ser transgênero e que isso é influência dos pais. Eduardo ouvia tudo furioso, mas se manteve calmo. Doutora Fernanda tinha instruído. Mantenha a compostura. Não importa o que digam. Mostre que você é o adulto responsável. Quando foi a vez da defesa, doutora Fernanda apresentou os laudos da doutora Paula. Laudos detalhados, baseados em mais de um ano de acompanhamento, mostrando que Gabriela demonstrava sinais consistentes de disforia de gênero, que não estava sendo influenciada, que a identidade dela era genuína e que apoiá-la era a coisa certa a fazer. Apresentou estudos científicos, dados de organizações médicas internacionais, tudo mostrando que crianças transgênero existem, que apoiá-las reduz drasticamente taxas de depressão e suicídio, que reprimi-las causa danos irreparáveis. Apresentou os relatórios da escola, mostrando que Gabriela estava se saindo bem, que tinha amigos, que participava das atividades, que era uma criança normal, saudável, feliz. Joana foi chamada para depor. Ela falou com emoção. Eu cuido da Gabriela há quase 2 anos. E posso dizer com certeza, ela não está sendo forçada a nada. Ela é genuinamente feliz sendo quem ela é. E o Sr. Eduardo é um pai incrível, presente, amoroso, dedicado. Ele fez tudo certo.
Depois foi a vez de Eduardo. Ele contou tudo, desde o dia que instalou as câmeras, desde o dia que viu Gabriela sozinha no quarto com o vestido, sorrindo no espelho, desde a conversa que tiveram, desde a jornada de aprendizado. Excelência, Eduardo disse olhando diretamente para o juiz. Eu não forcei nada. Eu descobri quem minha filha era. E eu a apoiei. Porque é isso que pais fazem. Amam os filhos incondicionalmente. Não importa quem eles sejam. O juiz ouviu tudo. Fez algumas perguntas. Depois disse: gostaria de conversar com a criança, em particular. Apenas eu, ela e uma assistente social. Eduardo ficou nervoso, mas assentiu. Gabriela foi levada para uma sala separada. Eduardo ficou esperando do lado de fora. 20 minutos, 30, 40. Cada minuto era uma eternidade. O que o juiz estava perguntando? Como Gabriela estava respondendo? Ela estava bem? Finalmente a porta se abriu. Gabriela saiu. Estava calma, até sorrindo um pouco. Como foi? Eduardo perguntou. Foi bom, ele foi legal, fez perguntas. Eu respondi. Contei que sou feliz, que você é um bom pai, que eu gosto de ser menina. Eduardo abraçou a filha. Você foi incrível. O juiz voltou para a sala de audiência. Todos se sentaram. O clima estava tenso. Eduardo segurava a mão de Gabriela. Bem, o juiz começou. Este é um caso complexo. E eu levei muito tempo pensando, analisando os laudos, ouvindo os argumentos e, mais importante, conversando com a criança. Eduardo mal conseguia respirar. Está claro para mim que esta criança não está sendo manipulada, não está sendo forçada. Ela tem uma compreensão clara de quem ela é e expressa isso de forma consistente e genuína. Arnaldo tentou interromper. Mas, Excelência, deixe-me terminar. O juiz olhou severamente para Arnaldo. Também está claro que o pai, Sr. Eduardo, está fazendo exatamente o que deveria fazer. Está buscando apoio profissional. Está garantindo que a criança tenha acompanhamento psicológico. Está proporcionando um ambiente seguro e amoroso. O juiz folheou alguns papéis. Li os laudos da psicóloga. Li os relatórios da escola. Li as cartas de professores e de pais de amigos. E tudo aponta para a mesma conclusão. Esta é uma criança saudável, feliz, bem ajustada. E isso é resultado direto do apoio que recebe do pai. Eduardo sentiu lágrimas começando a se formar. Quanto aos avós, o juiz olhou para Arnaldo e Beatriz. Entendo que vocês estejam preocupados, mas preocupação não justifica tirar uma criança de um lar onde ela está bem. Não justifica ignorar evidências científicas. Não justifica impor suas crenças pessoais sobre o bem-estar de uma criança. Mas, Excelência, isso é contra a natureza, Arnaldo protestou. Senhor Arnaldo, a natureza é muito mais diversa do que o senhor imagina. E mais importante, o papel de um avô, de um pai, de qualquer adulto responsável, é amar e apoiar a criança, não moldá-la de acordo com expectativas sociais. O juiz bateu o martelo. Minha decisão é a seguinte. A guarda permanece com o pai, Sr. Eduardo Mendes. Não há evidências de abuso. Não há evidências de negligência. Pelo contrário, há evidências de um pai exemplar, fazendo o melhor para o bem-estar da filha. Eduardo não conseguiu segurar. Começou a chorar, de alívio, de gratidão, de felicidade. Gabriela olhou para ele. A gente ganhou, pai. A gente ganhou, filha. Quanto aos avós, o juiz continuou. Vocês têm direito à visitação, mas com uma condição. Vocês devem respeitar a identidade da criança. Devem chamá-la pelo nome social. Devem usar os pronomes corretos. Se não conseguirem fazer isso, a visitação será suspensa. Arnaldo ficou vermelho de raiva, mas não disse nada. Beatriz começou a chorar. O juiz se levantou. Audiência encerrada. Do lado de fora do tribunal, Eduardo abraçou Gabriela, abraçou Joana, abraçou doutora Fernanda. Obrigado, muito obrigado. Doutora Fernanda sorriu. Você lutou pela sua filha e venceu, como deveria ser. Arnaldo e Beatriz saíram sem falar com eles, mas Eduardo viu Beatriz olhar para Gabriela, e nos olhos dela, viu algo. Não era aceitação ainda, mas talvez fosse o começo de compreensão. Talvez, com o tempo, eles aprendessem. Ou talvez não. E tudo bem.
porque o que importava era que Gabriela estava segura, estava protegida, estava com quem a amava. Nos meses seguintes, a vida voltou ao normal. Gabriela continuou na escola, continuou feliz, continuou sendo ela mesma. Eduardo removeu as câmeras. Finalmente, não precisava mais delas. Confiava em Joana, confiava na filha. E estava presente o suficiente para saber o que estava acontecendo. Tinha reduzido as horas de trabalho. Passava mais tempo em casa, mais tempo com Gabriela, jantares juntos, filmes nos fins de semana, conversas antes de dormir. Estava sendo o pai que sempre deveria ter sido. Um ano depois da audiência, no aniversário de 9 anos de Gabriela, Eduardo fez uma festa, grande, com todos os amigos da escola, com decoração de unicórnios, com bolo de 3 andares, com pula-pula e piscina de bolinhas. Gabriela estava radiante, vestido rosa com glitter, tiara de princesa, rodeada de amigos, rindo, brincando, sendo criança. Eduardo olhava de longe e sentia o coração cheio, cheio de amor, cheio de orgulho, cheio de gratidão. Joana se aproximou. Ela está feliz. Está, muito. Você fez a coisa certa, Sr. Eduardo, sempre fez. Não sempre. No começo eu estava perdido, assustado. Coloquei câmeras para espionar. Invadi a privacidade dela. Fiz tudo errado. Mas quando descobriu a verdade, você agiu certo. Você apoiou, você lutou, você amou. E é isso que importa. Eduardo sorriu. Obrigado, Joana, por tudo, por cuidar dela, por amar ela, por ser parte da família. Sempre vou ser. Mais tarde, quando os convidados tinham ido embora e Gabriela estava exausta, mas feliz, Eduardo a colocou na cama. Pai? Sim, filha. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Foi, porque eu pude ser eu, de verdade. E todo mundo me aceitou. E eu tenho você, e a Joana, e meus amigos. E eu sou feliz. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Eu também sou feliz, filha. Muito feliz. Pai? Sim. Obrigada por me deixar ser eu. Eduardo beijou a testa dela. Obrigado por ser você. Por me ensinar o que é amor de verdade. Por me fazer um pai melhor. Gabriela sorriu, fechou os olhos e dormiu. Eduardo ficou ali mais alguns minutos, olhando para a filha, aquela criança incrível, corajosa, autêntica, e pensou em tudo que tinha acontecido, nas câmeras que instalou, no segredo que descobriu, na jornada que percorreram juntos. Tinha sido assustador, tinha sido difícil, tinha sido desafiador, mas tinha valido a pena. Cada segundo, cada lágrima, cada luta, porque agora tinha uma filha feliz, uma filha que sabia que era amada, uma filha que podia ser ela mesma. E no final, era tudo que importava. Epílogo. 5 anos depois, Gabriela tinha 13 anos. Estava no primeiro ano do ensino médio. Tinha um grupo sólido de amigos. Estava indo bem na escola. Participava do coral. Adorava desenhar. E era uma adolescente normal, com todas as alegrias e dramas que vêm com a idade. Eduardo tinha 49 anos, alguns fios grisalhos, algumas rugas a mais, mas estava bem, estava feliz. Tinha vendido parte da empresa, reduzido ainda mais as horas de trabalho, priorizava tempo com a filha, porque tinha aprendido: dinheiro se recupera, tempo não. Joana ainda trabalhava com eles, mas agora era mais que babá. Era parte da família. Tia Joana, Gabriela a chamava. E Joana amava aquela menina como se fosse sua. Os avós, Arnaldo e Beatriz, tinham tentado algumas visitas nos primeiros anos, mas nunca conseguiram respeitar a identidade de Gabriela. Continuavam chamando de Gabriel. Continuavam usando pronomes masculinos. Então, eventualmente, as visitas pararam. E estava tudo bem. Gabriela não precisava de pessoas que não a aceitavam, mas tinha outras pessoas. Tinha a avó paterna, Dona Irene, que depois de muito tempo tinha começado a entender. Tinha aprendido, tinha se esforçado, e agora tinha uma relação linda com a neta. Tinha tios, primos, amigos da família, todos que apoiavam, todos que amavam Gabriela exatamente como ela era. Em uma noite de sexta-feira, Eduardo e Gabriela estavam na sala, assistindo um filme, comendo pipoca. Pai,
Sim. Você se lembra daquelas câmeras que você instalou? Quando eu era pequena. Eduardo ficou surpreso. Nunca tinham falado sobre isso. Você sabia? Eu descobri anos depois. A Joana me contou. Disse que você estava preocupado, que queria ter certeza de que eu estava segura. Eu sinto muito. Foi invasivo. Foi errado. Foi. Mas eu entendo por quê. Você tinha medo, você queria me proteger. Mesmo assim, não era certo. Gabriela pensou por um momento. Sabe, de certa forma, aquelas câmeras me salvaram. Como assim? Porque foi através delas que você me viu. Me viu de verdade. Viu quem eu era quando achava que ninguém estava olhando. E em vez de me rejeitar, você me aceitou. Me apoiou. Me amou. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Eu sempre vou te amar. Sempre. Eu sei. E é por isso que eu sou quem eu sou hoje. Porque você me deixou ser eu. Porque você lutou por mim. Porque você nunca desistiu. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, filha. Você também, pai. Os dois se abraçaram. E ficaram assim por um longo momento. Porque no final, era isso. Era amor. Era aceitação. Era família. Eduardo tinha instalado câmeras para espionar a babá. Mas o que viu foi o filho fazendo algo que o deixou em choque. Mas esse choque não foi negativo. Foi o choque de descobrir quem a filha realmente era. Foi o choque de perceber que tinha muito a aprender. Foi o choque de entender que amor verdadeiro significa aceitar, não moldar. E aquele choque tinha mudado tudo. Tinha mudado Eduardo. Tinha mudado Gabriela. Tinha mudado a vida deles. Para melhor. Muito melhor. Porque agora tinham algo que muitas famílias nunca têm. Autenticidade. Verdade. Amor incondicional. E no final, era tudo o que importava.